Olá, pessoal, de volta com o Examecast. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo em Tudo paz, tranquilo? Você tudo. tá mais tranquilo que o Fernando Haddad, não tá? Porque o tema... Eu acho, você falando isso, eu conversando com minha esposa um dia desse, mostrando a ela, digo, como o Haddad está envelhecendo muito rapidamente. É impressionante. E é isso, a responsabilidade envelhece. No meu caso não, porque eu sou velho há muito tempo, mas assim, no caso dele não, ele era um sujeito jovem, jovial até um dia desse. Tem um livro do Trauma é ex-porta-voz do PT, no primeiro, ex-ministro da Comunicação no primeiro mandato, que ele disse que o Ministério da Fazenda é o pior emprego do mundo. O nome do livro, inclusive, é O Pior Emprego do Mundo. Ele relata as dores. Então, eu já queria mais ou menos entrar no tema. A gente está observando agora essa falta de sincronia nos discursos do presidente com o Ministério da Fazenda. Isso vem influindo no mercado, influindo no Congresso Nacional. O fato é que hoje, no dia que a gente está gravando, o Senado vai votar uma parte daquela chamada reforma fiscal. Essa reforma fiscal, para a gente traduzir para o público, é uma reforma necessária para que a gente melhore a tributação, o governo consiga mais recursos e a população seja menos afetada pelos impostos, em tese. Em tese. Então, o Fernando Haddad, junto com a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, criaram um projeto, discutiram esse projeto longamente, com vários personagens, inclusive com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, até com a STF, porque a STF discute tudo nesse país, até com a STF discutiu-se tudo, né? E tem um ponto nesse projeto que é o chamado déficit fiscal, teria que ser um déficit zero. Só que o Lula... 2024, né? Numa dessas entrevistas, o Lula disse, olha, déficit zero, que o Fernando Haddad defendia, é impossível. Não sei se ele combinou com o Haddad. Enfim, tá aí o entrevero. Nosso entrevero é uma palavra que a gente usa com uma certa frequência. Aqui normalmente é cabe em tapa, viu? Entre o Lula e o Haddad, em que ponto está? Se isso prejudica o Brasil, se isso prejudica o Haddad, é só isso? É só essa discordância ou existe mais do que isso, Ricardo? É interessante. Essa é uma pergunta de muitas respostas, viu, Carlinhos? Isso. Mas é interessante. Você fala a história da própria tributação, você pega os países nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, eles têm uma tributação sobre cidadão maior do que a nossa. Lógico. Né? Agora, o que acontece? Eles têm serviço. O Estado entrega. Assim, eu não me incomodaria, por exemplo, de pagar mais imposto se eu não precisasse pagar um plano de saúde. Perfeito. Se eu não precisasse pagar a educação para os meus filhos, essa altura dos meus netos, né? Eu não pago, não. Ainda bem que a mãe e o pai deles pagam. Assim, se o Estado oferecesse isso com qualidade, havia uma compensação. A reclamação não era tamanha. A gente paga muito imposto e o serviço correspondente é ruim. Em alguns casos, é extremamente importante lembrar o SUS na pandemia, né? Quando a gente se deparou com o SUS e viu que maravilha o SUS poderia ser, e que não é no cotidiano, né? Mas naquele momento foi fundamental. E a gente sabe que tem uma rede hoje, né, instalada em todo o país, que se for bem irrigada, os resultados são ótimos. Primeiro ponto. O Lula não combinou ou descombinou com o Haddad. Claro que tudo que ele disser, e o Lula fala muito, como diria o Tite, né, do Flamengo. Nosso treinador, né? O seu time também, que fala pagando da Gávea. O meu é Diniz, hein? Eu nunca falei mal. Hein? Mas vamos lá. A história qualquer coisa que o Lula diga tem uma repercussão na mídia, não tem uma boa vontade em relação ao Lula, não tem. Né? A gente não pode esquecer que a grande imprensa, né, no Brasil, ela é liberal do ponto de vista econômico e valoriza muito as questões identitárias. Essas são muito valorizadas, e é importante que se valorize, mas as questões sociais não. Elas ficam um tanto à margem do debate propriamente, né? E a gente precisa entender que o Brasil é um país profundamente injusto. É rico, mas é injusto. E aí o Lula dá uma declaração daquela, não vai ser. Eu acredito que não vai ser. Eu acho que ele sabia, acho que o Haddad até coloca isso como meta, né? Tem uma música do Gil que é fantástica, né?
uma meta existe para ser um alvo, né? Mas quando o poeta diz meta, né? Pode estar querendo dizer o incontível. Isso é bonito do ponto de vista poético, como metáfora, né? Mas, assim, ele sabe que não vai conseguir o déficit zero no final de 2024. Mas o Lula não podia ter dito aquilo naquele momento em que ele, Haddad, negocia com o Congresso. Não que o Congresso acredite, alguém no Congresso Nacional, que ia ser zero. Mas o Lula, ao falar para o público interno, e para mim a chave dessa história é essa, ele estava falando para o público interno do PT. Você imagine os contraditórios, né, as contradições do PT internas permanentemente, um partido tão diverso como é o PT, o que é bom e é ruim. É ruim quando você está no governo. E estando no governo, o Lula tem que responder a essa turma e tem que responder ao público externo. E só que ao responder para o público interno, que é o caso, quando ele diz isso, ele diz para satisfazer, né, esse público interno, é um absurdo, né? O Estado vai dar lucro, ou empatar despesa e receita. Não, não vai. Não é papel do Estado empatar, né, despesa e receita, não, né? Isso é, enfim, você como cidadão, até se você puder fazer isso, faça, né? E procure fazer. Mas não é papel do Estado zerar se você tem uma deficiência, como você tem no Brasil, de serviços. E ele fala na história dos investimentos, né? E que são necessários e fundamentais, né? O governo, né, continua sendo a grande enzima, né, do desenvolvimento no Brasil, né? Pela potência financeira que é, apesar de tudo. Mas só que ele fala isso e tem uma repercussão neste momento em que o Haddad fica negociando com Arthur Lira. Eu estou falando do Arthur, podia ser Arthur, o Sonso lá do Senado, Rodrigo Pacheco, qualquer um deles. Essa turma, ela quer resolver os problemas dela. Lógico que sim. E os problemas são minhas bases. Tem dinheiro para minha base lá, tem obra para minha base. Tem governo trabalhando, em todo canto tá chegando. Tem crédito do trabalhador rural chegando para os produtores de arroz. São créditos de 5 a 50 mil reais para apoiar mais de 300 famílias. Com essa força, nossa safra tá garantida. Quer mais promessa cumprida? Tem o aeroporto de Maragogi já em obras. É mais turismo, mais negócios, mais empregos. Decola! Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Então, para o Lula, isso é ruim do ponto de vista da mídia. Porque tem essa coisa da mídia, é engraçado isso também, né? Mais do que as redes sociais, né? Tudo que o Lula disser vai ter uma repercussão enorme. Aí vai convocar um economista do sistema financeiro. 99% dos economistas que dão entrevistas, né, na Globo News, por exemplo, na CNN, nas grandes redes de notícias, são do mercado financeiro. A voz da do XP, mercado. não sei o quê. A voz do não, mercado. Isso é muito ruim, porque o mercado, a expectativa do mercado, o mercado passou mal, o mercado tem dor de cabeça. Meu amigo, toma um Lexotan, tá nervoso, toma um remédio aí, não tá conseguindo dormir, toma Dormonide, faz qualquer coisa, né? Agora, não pode ter o Lula esse tipo de comportamento, sabendo que por dias a fio ele vai sangrar o Haddad, que por sua vez já é cutucado internamente, né? Por quê? Porque ele é um potencial candidato a presidente da República, e eu acho, o Haddad, ele é um sujeito brilhante. O cara ser brilhante e ainda ter a sensibilidade social que ele tem, a capacidade de negociador que ele tem demonstrado, né? Que era um papel que o Lula fazia, que o Zé Disseu fazia. Eu vi essa semana uma entrevista do Gilberto Carvalho, que é uma figura extremamente interessante. O Gilberto Carvalho foi chefe de gabinete do Lula. Ele tem duas histórias muito boas aqui em Alagoas. Ele tem uma ligação forte aqui, não sei se você sabe, mas ele é o responsável direto pelo fato de que o Tutimés Ayran hoje é desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, né? Todos sabemos. Tinha era um religioso aqui do interior de Alagoas, né? Que era amigo dele, que foi contemporâneo dele de seminário, ele foi seminarista, Gilberto Carvalho, né? E ligou para o Gilberto Carvalho ligou para o Theo, na época da escolha, e obviamente não seria o Tutimés, né? O Tutimés era um petista histórico, desde a época do movimento estudantil, eu conheci ele nessa época, né? Ele é mais novo do que eu. Mas assim, ele foi e pediu ao ao Theo, em nome do Lula, porque ele era a voz do Lula. Era o presidente pedindo.
E o Theo escolheu o Tutimés. Ponto. Segundo, no primeiro turno, acaba o primeiro turno da eleição de 2010, o Theo tinha marcado audiência com Lula. 2 dias depois, e foi a Brasília, e foi recebido lá o Gilberto Carvalho, disse assim, estou dizendo que eu tenho uma testemunha, né, em primeiro grau, né, de primeira mão, que viu a conversa e disse assim, ele virou, Lula, presidente, não sei como é que ele se trata publicamente, o nosso candidato em Alagoas era o Theo, o outro candidato era o Ronaldo, né? Que já tinha, tinha sido contra, né, o Lula na eleição anterior, né? E aí disse, nosso candidato é o Theo, né? Aí o Lula, né, que conhecia o Theo da época do velho Teotônio, disse, não, é o Theozinho, né? Theozinho, é o Theozinho. E foi lá e disse, o que é que eu posso fazer? Ele disse, não sei, disse, anuncie lá a construção a duplicação da LC-101, né, o norte, que nunca aconteceu, né? Tá, agora vem se arrastando. Nossa, aí como vai ficar cara? Viu? Vai ficar cara, porque tem aqui, desapropria. E você sabe essa história de pavimento, o cara vai ver um pavimento de 1 metro, aí depois, me lembra quando... Ali, eu tenho muitos amigos que moram ali naquela região. Não, é uma festa. Uma grande obra, já dissemos aqui, só repetir, não tem obra que passe por auditoria com méritos, tirando 8. Não vou colocar 10 não, tirando 8. Não passa, não tira 8. Pois bem, mas voltando toda essa história, o Gilberto Carvalho dizendo, o momento hoje é tão diferente. O que acontece? O movimento social se desmilinguiu. Totalmente. Né? Ele falando da igreja, porque ele vem do movimento de igreja, ele é um cara da igreja católica, daqueles 3 pilares, né, do PT, o movimento sindical, o movimento de igreja e a academia, né, a universidade, aí, o movimento estudantil, o movimento docente. Então, ele vem daí, ele dizendo, precisa retomar esse contato, que é a mesma coisa que o Rodrigo Nunes defende do Transim à Vertigem, já falamos aqui desse livro, que é a retomada do contato com a população, né? O povo, o povão, a massa, que hoje os evangélicos fazem isso muito bem. E foram cooptados pelo bolsonarismo, né? Por questão de bandeira de comportamento, enfim. E essa história, o aborto, esse pessoal quer fazer um aborto, quer abortar todo mundo, toda menina de 5 anos vai abortar. Então eles fazem isso e as pessoas vão acreditando. Eu já disse a você, tem um episódio, né? Na época da campanha do ano passado, eu numa farmácia, o cara dizendo que era um acordo, né? O tratado, né, do Apocalipse que estava sendo assinado da Organização Mundial de Saúde e a ONU. Eu digo, onde foi que você viu isso? Eu estou pensando no meu zap. Eu digo, peraí, a ONU e a Organização Mundial estão se juntando para acabar com o mundo. Mas o presidente Bolsonaro não é contra isso. Eu digo, peraí, você encontra alguém que é a favor do... O Bolsonaro disse isso em inglês, em francês, disse que... Pois é, em português é complicado. Mas esse cenário é outro. Sem um movimento social forte, que realmente nada aponta para um fortalecimento no curto prazo, no médio prazo do movimento social, que sempre foi uma das bases de sustentação do governo Lula. Um Congresso tão arredio a propostas progressistas do ponto de vista social. Uma imprensa que é liberal, né, do ponto de vista da economia, como eu disse, com essa preocupação, né, de bandeiras identitárias, né, tudo ganha uma dimensão. Gente, não sou contra, é importante, mas entendendo que isso não é tudo. E existe uma bandeira universal que é opressor e oprimido. Isso precisa ser vencido e só vai ser vencido se efetivamente tiver um crescimento, né, do movimento popular no Brasil, mais progressista. Agora é preciso botar o pé no chão, é preciso arregaçar a manga, né, e ir como as comunidades eclesiais de base, né, foram e iam, como o movimento sindical existia, de ir nas empresas. Hoje, o movimento sindical, o nosso, conhece, né? O nosso sindicato não tem mais, até tem uma boa vontade, o Alexandre Lino, né, de retomar isso. O pessoal não vai. Quando vai, faz um discurso desanimador, viu? Completamente. Eu estou citando isso especificamente, mas assim, é preciso retomar este contato com a população, mobilizar essa população em torno das principais bandeiras de um país. Justiça social, justiça econômica,
liberdade. Esses são pontos chaves. E respeito mútuo a todos os segmentos da sociedade. É preciso retomar isso. Enquanto o governo ficar discutindo se o déficit vai ser 0 e isso ocupar 5, 6 dias na mídia, sem nenhum tipo de reação da população, porque não tem, né? As pessoas não sabem nem o que é isso. Né? Exatamente. Não sabem nem o que é isso. Né? Então, esse é um problema que o Lula poderia e deveria evitar. O Lula sabe o que está dizendo, ele sabe que aquilo vai ter repercussão. Eu acho interessante, se você me permite, muito se critica a Janja, né? A presença da Janja, mas acho que a Janja que segura ele ali, né? Eu tenho opiniões controversas sobre a Janja. Eu sei, eu no começo eu olhava assim, me parecia uma figura espacial, depois eu olhando, ela tem cuidado hoje. O Lula, a saúde do Lula já não é mais uma maravilha. Né? O Lula é um cara que teve um câncer, né? O cara fez uma cirurgia agora também, que não é uma cirurgia fácil não, né? Ou seja, ele tem suas limitações físicas hoje. E imagino, né? A idade pesa para todo mundo. E pesa para ele também. E a Janja está ali, eu acho que de um jeito ou de outro, ela ajuda mais do que atrapalha. Ela pode até, eu não sei, o povo fala de história de rede social, eu particularmente acho que a rede social não tem remédio para ninguém. Eu não conheço ninguém, Carlinhos, que na rede social se comporte de forma madura, sensata. Não, porque ali é o território do grito. É o território do grito. É verdade. E gritando ninguém tem razão. Quem grita não tem razão. Eu aprendi isso há muito tempo. Um dia a gente fala da Janja aqui no podcast. Tá com sede de falar da Janja. Eu vou falar bem da Janja, viu? Eu aprendi a entender, pode ser que eu esteja equivocado, a entender um pouco o papel dela. E acho que o zelo e o cuidado que ela tem com ele é o do carinho, é o do afeto. Que é uma perseguição grande pelo fato dela ser mulher. Claro. Entendeu? Eu sei, mas isso há um mau humor. Entendeu? Porque como assim essa mulher? Mas existem outros fatores. Não, eu até acho que no começo ela estava aparecendo demais, né? Mas depois ela deu uma recuada. Eu acho que ela está encontrando ali o cantinho dela. E acho que é uma figura fundamental hoje para que o Lula cumpra esse mandato de forma mais saudável e serena. Vamos ver. Hoje, quando a gente está gravando, se vota uma parte dessa chamada reforma tributária. E se você observar, a gente já falou, né? As questões fundamentais, elas vão sendo ultrapassadas. Mesmo com esse ruído, esse barulho, essa espuma toda na mídia, independentemente disso. O Lula disse isso, não podia jamais dizer, ele está desautorizando o Haddad. Não, ele está atrapalhando o Haddad. Ali, Banco do Brasil para cá, aí tudo vai sendo. Mas né? Essa é a realidade, é aquela história. Esse Congresso que está ali, o pior que a gente acha, e eu acho que ele é muito ruim. Confesso que não me lembro de um Congresso tão ruim, mas foi o Congresso que nós elegemos. Exatamente. E respeito à democracia é isso. É ruim, mas foi o que a gente escolheu. Essa é a média da população, essa é a média. Infelizmente. Vamos tentar melhorar a média. Ricardo, vamos lá para a minha dica cultural. Faz muito tempo que eu não estou tão ansioso a ler um livro, então eu vou indicar um livro que eu não li ainda, porque eu acabei de comprar. Mas como ele chegou essa semana, eu quero indicar para que vocês comprem, porque eu acompanho o trabalho dele. Eu estou falando do jornalista Rafael Soares. Não é o 50 tons de cinza, não, né? Não é não. Nem 50 tons de cinza, nem a versão nacional. Tem uma versão nacional agora no Netflix. Eu esqueci o nome, um filme que eu não vou ver. Mas... É 50 também? Acho que é. É um perigo. Enfim, mas esse livro, o Rafael Soares é um jornalista e pesquisador sobre as milícias do Rio de Janeiro. Ele trabalhou em alguns podcasts e programas especiais que tem na Globoplay, e ele sempre falava do livro que ele estava fazendo. Enfim, o livro foi feito, se chama Milicianos. Elogiado, inclusive, muito elogiado, assim, por gente que conhece do ramo, né? O livro é muito simples, Milicianos, Rafael Soares. Ele conta a história da milícia. Uau. Desde o princípio até os dias de hoje. Ele disse que atualizou o livro com fatos desse ano. Falando de Adriano da Nóbrega. A polícia, né? A origem é a polícia do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, inclusive, o subtítulo do livro é Como Agentes Formados para Combater o Crime passaram a matar a serviço dele. É um milicianos, né? E aí, tá na Amazon, já e em outras livrarias virtuais. Chegou, já pedi,
E a minha dica, porque vai ter aqui a tal da Black Friday, né? É. Então, se você tiver uma sugestão para Black Friday, a minha é essa. Os Milicianos, do Rafael Soares. E eu vou adquiri-lo, porque também fiquei muito curioso quando eu vi. Uma indicação, não me lembro de quem foi. Eu já vi o Otávio Guedes falando, já vi outras pessoas falando. E achei extremamente interessante. Acho que é compreender muito do que o Rio é hoje, né? Perfeito. Às vezes tem uma coisa assim que é tão emblemática. Eu estava repetindo aqui no intervalo, né? A gente falando sobre o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Consegue ser pior do que o daqui, né? Consegue ser muito pior do que o daqui. Dos 7 conselheiros do Tribunal, 6 foram presos, gente. 6 foram presos por corrupção. Suspeito de matar a Marielle. A Marielle, quer dizer, é uma coisa muito grave, muito séria. Você indicou o livro, vou indicar um livro também. E pensando assim no final de ano, né? Final de ano, presentear. É engraçado, eu tenho alguns amigos. Álvaro Machado. O Álvaro Machado, que foi secretário. O Álvaro é um amigo muito querido, desde a época de universidade, ele fazia medicina também. A gente era do movimento estudantil. O Álvaro é um cara muito divertido e um sujeito é muito bom leitor. Ele sempre me dá livros muito bons. Alguns autores eu passei a conhecer a partir de presentes que ele me deu. Esse aqui não é o caso. Mas assim, tem o Sidney Vanderlei, é outro amigo, é engraçado, eu só dou ele presente livro, ele só me dá livro de presente. Eu acho isso muito legal. E tem outros amigos que me presenteiam. Eu gosto muito, viu, gente? Quem quiser me dar um presente no final do ano, se me der livro, eu vou agradecer muito. Mas vamos lá, esse aqui é uma coletânea do Pablo Neruda. Eu gosto muito de ter sempre, e tenho, livros de poesia na minha cabeceira. É uma bobagem, não. Quem acha que poesia é uma coisa na felibata? É bobagem. A poesia, ela é uma forma muito especial de tratar da realidade. Mas a poesia é realidade. Ela não é fantasia, não é bobagem, não é sonho, não. A poesia trata muito bem da realidade. Esse livro, Presente de um Poeta, com tradição de Tiago de Mello, outro grandíssimo poeta brasileiro que morreu, né, mais recentemente, 90 e poucos anos, se viveu bem, né? E que vale muito a pena. É um presente muito legal, acho eu, para quem quer presentear um amigo ou uma amiga no Natal, esse livro do Pablo Neruda. É muito legal. Tem um poemetazinho aqui que eu gosto muito. E já usei algumas vezes porque acho muito legal. É curto e muito legal. Nós, os que perecemos, tocamos os metais, o vento, as margens do oceano, as pedras, sabendo que seguirão, imóveis ou ardentes. E eu fui descobrindo, dando nome às coisas. Foi meu destino amar e despedir-me. Pablo Neruda, vale a pena. Presente de um poeta. Grande abraço, Ricardo. Um abraço. Até a próxima semana, pessoal.